variáveis, tem logística, tem um monte de coisa, tem jogador que sai no meio da competição e é realmente os mais difíceis do mundo, ganha aquele que faz melhor trabalho. Esse negócio, não tem zebra no Campeonato Brasileiro, ganha o que faz melhor. É só você pegar todos os anos, foi feito assim. O que faz o melhor. Claro, regularidade. Mas por isso, várias coisas tem no meio, né? Tem várias competições no meio dele que dificulta, entendeu? Você perde jogadores, perde uma competição, uma pressão gigante. Eu mesmo perdi assim, saía de Libertadores e mas ao mesmo tempo recuperava. Então, e é um trabalho, o cara tem que ser bom para ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora tem uma coisa que eu vou te perguntar. A gente já falou sobre isso, eu vou trazer essa conversa de fora para dentro do programa. Você, quando era treinador, você não gostava que o repórter fizesse pergunta tática para você? Você ficava meio bravo, não ficava? Não, eu gostava de cara que podia fazer pergunta tática, mas do que realmente ele estava sabendo o que ele estava perguntando para mim. Fazer pergunta tática só para me pôr no momento. Dar uma provocada? Para provocar, isso é besteira, cara, entendeu? Vamos discutir futebol. Eu adoro falar de futebol até hoje, mas vamos falar de futebol. Não vem com, sabe? Não é de, sabe? Aí pega um momento ruim seu, aí quer, sabe, cutucar, não sei o quê. Fala, aí não vai rolar, pô, porque vai desculpar. Eu me preparei para aquilo, pô. Eu tô há muitos anos naquilo, dentro do negócio. Isso não quer dizer que eu entendo mais que você, não. Todos nós entendemos um pouquinho de futebol. Mas isso é a diferença, que eu tô lá dentro, pô. Eu tô fazendo todo dia aquilo. Então eu acho que quer discutir a parte tática, tudo bem, vamos discutir, mas em alto nível. Você vai ter que entender realmente do que você está falando comigo. Pô, e tem muita coisa que você não pode falar, né? Um monte. No dia a dia tem muita coisa que você não pode falar. Porque o futebol, eu costumo dizer, é 10% só que as pessoas de fora sabem. Por isso, quando a gente vai cravar alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado. Exatamente. Porque, ainda continua um negócio fechado ainda, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não sabe. Às vezes, o treinador tira um jogador que é muito importante, como eu tirei várias vezes. E ele não pode falar porque tirou da verdade mesmo, pô. Por quê? O cara é um patrimônio do clube, alguma coisa grave o cara fez, ele não pode expor o jogador. Sim. Aí ele tem que aguentar porrada. Pô, esse treinador é burro, hein, meu? Até o grupo, né? Pô, tirou o Paulo Nunes, melhor do time, porra. Não pôs o Rizek, também é fera, mas pô, entendeu? Sabe, e o cara não pode explicar. Às vezes é um ato de disciplina gravíssimo. Sim. E ele não pode expor, porque ele expondo, ele vai prejudicar o jogador. Sim. E vai prejudicar o clube. Então ele tem que aguentar porrada. Então você vê, tantas coisas que existem num time de futebol que não é bem assim. Eu sei, eu vou lá e faço. Não faz, cara. Não é fácil o negócio lá dentro. É muito interesse, é muita vaidade, entendeu? É tanta coisa. E o técnico tem que ser muito bom para administrar tudo isso. Além de administrar tudo isso, ele tem que, dentro do campo, também fazer a diferença. Então não é fácil, cara, o trabalho dos caras. Então quem ganha Campeonato Brasileiro, pro cara é muito bom. Claro, tem técnico, e acontece, uma vez na vida ganha um título, não sei o quê. Aí depois nunca mais ganha. Aí pode desconfiar do cara, ele pegou um bom time na mão aquela hora, teve uma boa estrutura. Mas o técnico, durante sua carreira, ganhar vários títulos, pô, aí não dá, cara. Tem uma coisa, a gente está vendo ali a pontuação, Rizek, né, no nosso telão maravilhoso aí. A diferença desse campeonato é o seguinte: poucos times ou nenhum time fez o que o Flamengo fez, de ter uma sequência de vários jogos jogando demais, bem. Essa regularidade. É isso aí. Aí você pega o Palmeiras. O Palmeiras teve alguns ótimos momentos, né? Atropelou o São Paulo, por exemplo, mas no outro jogo já joga mal. Aí depois tem um que é mais ou menos. Não tem essa sequência. E eu falo do Palmeiras porque a gente está elogiando e deve elogiar muito justamente o Jorge Jesus e o Flamengo, mas você esqueceu o que o Palmeiras fez no ano passado. O que era o Filipão, cara, que muita gente falava, o Filipão não sabe nada, e o Paulo trabalhou com ele, ultrapassado. O cara ficou 33 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Ele pegou num momento ruim isso? Ele fez o time ser campeão brasileiro. Sexto, sétimo. E com uma regularidade, jogando, você pode gostar ou não do estilo, mas era um bom jogo, é um bom nível de jogo. Então dá pra fazer também, sendo independente de onde o cara nasceu, o passaporte não tem nada a ver com isso. Eu acho que o Palmeiras fez bobagem ao trocar o Filipão no meio do campeonato. Eu imaginava que não ia acontecer nada, como de fato não aconteceu nada. Com todo respeito ao Mano, que eu acho um baita profissional, mas eu achava muito mais plausível trazer o Mano pro ano que vem do que no meio do campeonato. O Palmeiras tentou dar um tiro no escuro e no escuro segue. Foi o que fez com o Filipão com o Roger, né? Deu certo? Então às vezes o cara vai, vou repetir essa tese aí. Sim. Você falava que ninguém fez o que o Flamengo fez. Literalmente, o Flamengo já chega agora com 81 pontos, a pontuação recorde na história dos pontos corridos, que pertence ao Corinthians. Certamente o Flamengo vai pontuar ainda, ele vai bater esse recorde. E já deixou para trás Cruzeiro de 2014, Palmeiras de 2016. Bate o recorde no número de vitórias nos pontos corridos,
chega a 25, superando o Palmeiras de 2016, o Corinthians do Tite de 15 e o Cruzeiro do Marcelo Oliveira de 14. Então, assim, ainda faltam rodadas e o Flamengo já pulverizou os mais importantes recordes do futebol brasileiro. E os duelos contra o Grêmio são muito significativos, porque ele tomou do Grêmio esse ano, mas tomou assim, sem dó nem piedade, o título de melhor futebol do Brasil. Não dá mais para discutir, quando você soma os confrontos Flamengo e Grêmio no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, a gente tem no Campeonato Brasileiro 3-1 e 1-0. Então é 4-1 somados os dois confrontos. Na Libertadores dá um 6-1. Na soma total, 10-2 Flamengo, 3 vitórias e apenas um empate. A diferença é brutal. Se o Flamengo faz isso com o Grêmio, imagina a diferença que ele tem para o resto. E não é só o resultado, né? A gente tem que entender isso, o Renato também tem que estar de acordo com isso. Não é só o resultado, é a maneira de jogar. É a performance do jogo, né, professor? Todos esses jogos que o Flamengo ganhou, mas com muita superioridade. Não tem, sabe? Não tem discussão, nenhum jogo discutido. Empatou aquele 1-1 e merecia ganhar também lá. Sim, que foi o primeiro jogo. Concordo contigo. Não é? Então, a gente tem que entender isso também. Tá ganhando, tá, sabe, fazendo história. Esse time do Flamengo realmente subiu o sarrafo. É de impressionar. Isso é bom, né? Claro. Porque agora os que vêm embaixo falam, meu... Porque todo mundo a gente fala assim, como é que vai jogar contra o Flamengo? Pô? Exatamente. Já marcaram atrás da bola, não deu certo. Já marcaram o alta, não deu certo. Já marcaram meia pressão, não deu certo. Meu, tá difícil pra parar esse time, E cara. a avaliação que tem, né, professor? Pô, os caras tem o Flamengo no jogo. Pô, é brincadeira, principalmente do meio pra frente, né? Não Exatamente. para. Volta Né? lá os 5 para mim. Volta lá os 5. Os 5 melhores times do Brasil. Então, assim, o Flamengo pulverizou o Grêmio. O Flamengo tem um jogo com o Palmeiras no ano só. Massacrou o Palmeiras no Maracanã, 3-0. Não, os 5 melhores, por favor. Aqui, ó, os 5 melhores. Não é isso, são os 5 melhores. Aí. Já pulverizou o Palmeiras, 3-0 no Maracanã. Vai ser até difícil medir o outro jogo, porque provavelmente o Flamengo vai entrar em campo já campeão brasileiro. Então, quando valia mais o jogo, o Flamengo atropelou o Palmeiras no Maracanã. O Santos até que fez um jogo digno, perdeu de 1-0 no Maracanã, mas o Flamengo também dominou a partida. Desses 5, para mim, o time que melhor enfrentou o Flamengo no ano foi o Atlético Paranaense. Mas sem dúvida. Né? O Atlético foi o melhor. E o Atlético tem um estilo parecido com o Flamengo. Muito parecido. Muito parecido. Muito parecido. Em termos de velocidade, intensidade, é muito parecido com o Flamengo. E aí incomodou demais o Flamengo. Eliminou o Flamengo. Na Copa do Brasil. E no jogo de Curitiba, que o Flamengo ganhou, o Atlético jogou melhor que o Flamengo. Eu também acho, nos 2-0. Jogou melhor. É parecido, né? Eles são parecidos. Dos 5 foi o que melhor enfrentou o Flamengo. Eu também acho. O melhor que joga é o Atlético Paranaense. Ontem, o Flamengo foi ao Sul, como vai ter final da Libertadores no sábado, ele tinha jogadores suspensos. O Flamengo abaixou um pouco a guarda. Vamos fazer uma analogia com uma luta de boxe, né? O Flamengo baixou um pouco a guarda e falou, vai, Grêmio, sua vez de bater, vai, vou aguentar um pouco, vai. Bate você. Então a escalação do Flamengo foi Diego Alves, Rodinei, Tuller, Rodolfo e René, a defesa inteira reserva. Diego, Pires da Mota, Lucas Silva e Arrascaeta para ganhar minutos. O Arrascaeta voltou de lesão só contra o Vasco, precisava de minutagem. E no ataque, Renier e Gabriel. Apenas 3 titulares em campo. O Diego Alves, o Arrascaeta e o Gabriel. E no segundo tempo entrou o Everton Ribeiro. E o Grêmio desfalcado com os jogadores que estão convocados em data FIFA, o Kahneman e o Matheus Henrique. O Luan machucado, mas com o que ele tinha de mais forte para escalar. E aí a gente roda os melhores momentos e a gente vê que o Grêmio não conseguiu fazer isso. Vai, Grêmio, vem aqui e me bate, é sua vez, vai, vem aqui e me acerta com tudo. O Grêmio não conseguiu. Elogiava. Jogador malandro, personalidade. O garoto faz ali, tira uma onda, faz e cai o mundo em cima dele. Mas o pior é muita reclamação com a arbitragem. Ele é muito expulso, por isso. Ele é muita reclamação com a arbitragem, pô. Você é um jogador que eu admiro. O Bruno Henrique também um pouco. Pois eu participei um pouco da carreira dele. Agora, eles estão exagerando no que diz respeito a... Você pega uma final da Libertadores, pode acontecer, Noriega. Se você não consegue corrigir agora... Acha que os caras não estão vendo o jogo? Pô, vão provocar? Vão provocar, ainda mais os argentinos que são bons pra isso. Pô, então... Faz parte do jogo. Faz parte, então eles têm que estar ligados nisso, entendeu? Tem que parar um pouco de reclamar, Mas é que eu vi muita gente falando assim... Não é marra, não. Social, os caras, porque o Gabigol é... Diretor, vamos colocar nosso cartaz aqui, nada, diretor. gente O Gabigol boa, é muito pô. metido e tal. Não é nada. Cara, ele faz o que muitos outros jogadores já tá fizeram jogando na história muito. do futebol brasileiro. O problema, Isso aí que acaba o o problema é máximo. que como tem gol do Gabigol, tem na mesma proporção o cartão do Gabigol, né, velho? Hoje tem cartão. É verdade. Tem na mesma proporção. Vamos ver os números do Gabigol. Ele é o primeiro em tudo.
nos critérios técnicos e indisciplinados. Ó, ele é o primeiro jogador em finalizações certas do campeonato, em pontaria, portanto, em gols marcados, mas também em cartões amarelos. 12. E o primeiro em cartões no geral, 13. O cara tomou 12 cartões amarelos e um vermelho. E tudo por reclamação. Não tem nada de... Não, tem falta. Vamos fazer um raio-x. Tem por falta. Ele fez, por exemplo, uma falta besta contra o Fluminense aos 48 do segundo tempo. Tem alguns... Vamos rodar esse raio-x. Raio-x cartões do Gabigol. Olha. Ó, no ano, ele tem 20 amarelos e 2 vermelhos. Caramba. Nossa. 22 amarelos, 53 jogos. É muito, né, para um atacante, né? É muita coisa. É muito. Para qualquer jogador é muito, né? É muito. Então ele tem que, sabe, ele tá numa grande fase, cara. Tá, A cada 2 jogos ele leva um cartão. A cada 2 jogos ele leva um cartão. Nossa, essa aí foi bem, essa foi bem aplicada. Contra o Pearol, essa aí não Tem tinha para que todos os reclamar. gostos. Tem por reclamação, tem por falta. Ó, Ah lá. 9 por reclamação, 5 por desentendimento com o adversário, 4 por falta, 2 por comemoração. Então o repertório é total. Assim como ele tem um grande repertório para finalizar, ele tem um repertório para tomar E ele cartão. tem que melhorar, porque agora vem a final da Libertadores e é importante que ele esteja tranquilo para esse jogo. Tem Cara, que, porque ele tá fazendo muita diferença. A Né? gente tem que analisar, né, fazer como se fala agora, tem que ter uns recortes aí. Eu acho que na relação aos cartões ele tem que melhorar muito. Muito. Isso é muito importante, principalmente para um jogador que joga na frente, que é importante para o time. Mas a gente tem que também relativizar que ele mudou o patamar do Flamengo em relação a essa vontade de querer jogar. A gente reclamava muito do Flamengo aqui de 2018, que perdia jogo, ganhava, perdia, era a mesma situação, não tinha um sentimento. Não mudava nada. Não mudava nada. E eu acho que o Bruno Henrique e o Gabriel, nesse ponto, melhorou muito o Flamengo. Trouxe a torcida do Flamengo de novo, né, para ter esse sentimento. Eu acho que é importante o jogador passar esse sentimento de querer jogar, como eu via isso de fora e o Jesus ontem comprovou isso. Ele quer jogar. Você vê que ele fica pouquíssimo fora de uma partida. Eu acho que isso é importante para o torcedor ver, relativizar um ídolo. Eu acho que ele foi, de certa forma, muito inteligente em conquistar essa torcida, que é muito difícil. Né? Não só dentro do campo, mas fora, o extra, né? Hoje você vê molecada toda com o negócio de Gabigol, isso é muito importante. Agora, relação a cartões, com certeza ele tem que... E ele sabe disso, que ele tem que melhorar.